Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em cada vida, em cada coração. A paz, ela é do nosso Senhor Jesus Cristo, dada a nós. E é essa que eu desejo para você nesta manhã e neste dia, independente daquilo que você está vivendo à sua volta. Eu já estou gravando nesta manhã, porque ontem Deus havia colocado algo no meu coração, onde eu li algo que estava escrito, as pessoas que estão deixando este mundo, né? E se voltou para o lar. E o Senhor me deu uma palavra, que está no livro de Lucas 15. É uma parábola muito conhecida, onde fala do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lho, e pondes o anel na mão, e alparca nos seus pés. Todos conhecem essa parábola, né? Deste filho mais novo, que ele quis conhecer as coisas fora da fazenda onde ele estava, na presença do seu pai, e ali pediu a sua herança e saiu pelo mundo. E ali ele desperdiçou tudo que tinha, viveu dissolutamente, viveu tudo o que ele achava que ele poderia viver, né? E se divertir e tudo mais. Mas o dia que acabou o seu dinheiro, ele então assim começou a passar fome, começou a padecer, os amigos sumiram e ele se viu só, numa situação difícil. E então ele foi procurar emprego, foi ver se conseguia comida em algum lugar. E ali a palavra que nós lemos diz que um homem deu-lhe um emprego e ele foi apacentar porcos. E ele tinha tanta fome que ele desejava comer a comida dos porcos, né? E ali naquele lugar que ele estava, a palavra diz que ele, tornando-se em si, ele se lembrou da casa do seu pai. E ele disse: quantos dos jornaleiros, dos empregados do meu pai, comem do bom e do melhor, e eu estou aqui, por culpa minha mesmo, porque ele caiu em si e percebeu o erro que ele havia cometido, né? Ele percebeu o erro que ele havia cometido. Então ele se levantou, tomou uma atitude, colocou de lado
o seu orgulho e reconheceu e disse assim: já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou ter com ele e eu vou dizer a ele o meu arrependimento, que eu pequei contra o céu e pequei contra ti, ó Pai. Me recebe como um dos seus empregados, porque eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E ali, quando ele estava chegando, a palavra nos fala que o pai estava no portão da sua casa e ao longe avistou e reconheceu seu filho. E então ele se alegrou muito, tomou aquele seu filho, chamou os seus empregados, os seus servos, e disse para ele: traga o melhor vestido e traga ali os sapatos para colocar em seus pés. E assim ele colocou o anel no seu dedo, que era bem-vinda, como bem-vindos, né? Aquilo que o seu pai estava recebendo ele com muito amor e alegria. Por que o Senhor me deu esta palavra? Porque esta palavra de voltar ao lar, que nós vemos tanto escrito nas redes sociais, quando uma pessoa deixa esta terra, um servo de Deus. Há muito tempo atrás, não muito, alguns tempos atrás, eu coloquei uma frase assim, né? Que nós temos saudades do nosso lar. Nós sentimos saudade do nosso lar. E teve uma pessoa que eu amo muito essa pessoa, não vou falar o nome dela, mas conheci pequenino, participou conosco dos ensinamentos da Escola Bíblica Dominical. E essa pessoa escreveu para mim assim: irmã Magali, você está enganada. Como é que nós podemos sentir saudade de um lugar onde nós nunca fomos? E eu quero dizer uma coisa para você, e dentro desta palavra o Senhor me deu algo assim. Lá em Gênesis diz que quando Deus criou o homem, ele o criou segundo, né? Façamos conforme a nossa semelhança. Façamos a nossa imagem segundo a nossa semelhança. E interessante que eu fui olhar esta palavra, o que significa semelhança. Semelhança é algo que, imagem, é algo que é natural. São dons naturais da nossa vida. Somos parecidos com Deus, Ele nos criou do pó da terra, né? Imagem, onde você reflete, você olha para o espelho e você enxerga você mesmo. E a semelhança é algo que é acrescentado, não é algo natural. É algo que vem acrescentado sobre a nossa vida. E nós vemos que quando o homem pecou, ele se separou de Deus, nós continuamos sendo a imagem, mas perdemos a sua semelhança. Isso está falando sobre o nosso espírito, porque a imagem o Senhor nos criou do pó da terra. Mas na semelhança veio quando ele soprou sobre as narinas de Adão o seu espírito, o espírito de vida que está em mim e em você. E é por isso que você ouve esta palavra, como este menino, né? Hoje um jovem, moço crescido, e ele me questionou dizendo como eu posso sentir saudade de um lugar onde eu nunca fui. O nosso corpo não foi, mas o nosso espírito veio de lá, porque Deus soprou o espírito dele, e essa é a porção de Deus que está dentro de mim e de você, que ela sente a saudade, ela consegue sentir que falta algo em mim e em você. É o nosso espírito que sente isso, né? Que é essa separação do nosso Deus. Então, nesta palavra aqui, na parábola que nós vemos do filho pródigo, eu posso ver assim que este filho pródigo, que vivia junto com o seu pai uma vida regalado, feliz, e ele sentiu algo, ele sentiu que ele estava sendo privado de uma vida que ele não conhecia. E foi isso que Satanás fez com a Eva quando disse: certamente você não vai morrer, porque quando você comer desse fruto que Deus disse que não pode, você vai passar a conhecer algo que você não conhece, ele não quer que você conheça. Então ele faz com que a gente pense que estamos sendo privados de alguma coisa. Então nós vemos aí o que aconteceu.
a separação de Deus. E este menino, então, este homem saiu por esse mundo e foi, pediu tudo que ele tinha e foi. Deus, ele não impede que nós venhamos conhecer todas as coisas, tantas coisas. E nisso, nós fomos separados do nosso Criador. E o nosso espírito até hoje, ele geme. Ele deseja esse encontro, ele deseja essa união. Então, este menino foi, e quando ele estava ali naquela situação pior, ele se deu conta de que onde ele estava, que ele não valorizou aonde ele vivia. Mas ele não ficou prostrado, ele se levantou e disse: eu vou ter com meu pai. E quando ele chegou ali perto da casa do seu pai, o seu pai já estava vendo ao longe. E ele disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me recebe como um dos seus empregados. Eu só quero estar na tua casa, eu só quero voltar ao lugar onde eu estava, né? Então aquele pai amoroso chamou os seus servos e disse: troca as suas vestes, dá vestes novas a ele. Coloca sapato nos seus pés. Ele deveria estar muito cansado, com os seus pés sujos da viagem e de tantos caminhos por onde ele andou. E o Senhor disse: coloca sapato novo, deixa ele confortável. E mais, traz o anel que eu quero colocar sobre o seu dedo. Porque hoje eu quero fazer uma grande festa, porque esse meu filho estava morto e hoje ele reviveu, né? E ali diz que houve uma grande festa. O que eu quero que você entenda sobre isso? Eu quero que você entenda que eu e você estávamos desta forma, caminhando, como diz a palavra, ovelha, que não tem pastor, de um lado para o outro, tendo muitas decepções. Muitas vezes você pode não sentir por ter uma vida abastada, e isso é por seu mérito, porque o trabalho, Deus ele já deixou, falou para Adão: agora você vai ter que trabalhar e ganhar o seu sustento. Isso faz parte da nossa vida terrena, né? Mas no seu espírito, na sua alma, no seu espírito, você sente muitas vezes um vazio. Quando você está sozinho, você sentir algo, aí tem a necessidade de buscar algo para preencher esse vazio. E nós vemos que o Senhor, este pai, colocou uma aliança no dedo daquele filho. E esta aliança que o Senhor coloca no dedo dos seus filhos, aqueles que estão distantes, primeiro ele troca as nossas vestes sujas pelos nossos caminhos errados, pelos nossos pecados, por aquilo que fazemos que desagrada o coração do nosso Deus e também traz um mal sobre a nossa vida. Cada vez mais nos distanciamos dele. Não importa se algo que você faça parece ser bom aos seus olhos. As nossas atitudes, ela tem que parecer aos olhos de Deus. E Deus, ele vê um coração quebrantado, arrependido, um coração que almeja a presença dele. Um coração que busca paz. E é só ele que tem essa paz que pode dar. Então ele troca as nossas vestes, nos coloca uma nova vestidura, uma veste de filhos de Deus, as vestes que vai nos dar o direito de entrar nas bodas do Cordeiro, as vestes que vai nos dar direito de voltar para o nosso lar, que é o céu, que é a essência de Deus que está dentro de mim e de você. Mas como isso? Ele não só trocou as nossas vestes, mas ele colocou sobre o nosso dedo uma aliança. E uma aliança, um anel quer dizer uma aliança. Deus, ele fez uma aliança definitiva para com o homem, para com todo aquele que entende e tem esta necessidade de voltar a Deus. Esta aliança se chama Jesus Cristo, que foi firmado através da cruz do Calvário, ali onde ele se fez propiciação dos nossos pecados, porque ninguém poderia nos levar de volta para o nosso lar. Ninguém poderia nos levar de volta à presença de Deus, senão através desse novo e vivo caminho que se chama Jesus Cristo, pelo seu sangue, né?
Então, essa aliança, o Senhor, Ele tem muitos filhos ainda que Ele quer colocar no dedo de cada um. E não importa se você foi para longe, onde quer que você esteja e o que quer que você tenha feito. Ele está no portão da casa, olhando para ver se Ele consegue avistar aquele filho que ainda não retornou. E assim que Ele perceber, que Ele ver em seu coração o arrependimento, dele ver no seu coração que você deseja estar perto dele, porque este é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Então Ele vai fazer uma festa muito grande pela tua alma, pela tua vida, e vai colocar sobre o teu dedo o anel, a reconciliação, para que você possa ter acesso a esta casa hoje, para que você possa ter acesso. E vai haver uma grande festa, porque está escrito que há uma grande festa quando um pecador volta ao seu Senhor. E uma coisa eu quero dizer a você, Jesus ele veio e ele venceu todas as coisas, porque o inimigo da nossa alma, ele luta contra a nossa carne, porque esse direito, isso Deus permitiu a ele que fosse desta forma até um certo tempo. Mas Jesus Cristo ele veio e desfez toda a obra do diabo. E ele restabeleceu a sua igreja na terra e disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Esta igreja que quando você recebe as vestes e coloca o anel, Deus coloca o anel no seu dedo, você passa a fazer parte dela, né? Então esta guerra está ganha e é através de Cristo Jesus, é através de você e eu nos rendermos a Ele e depositarmos nele a nossa confiança, a nossa esperança. Mas nós temos um último inimigo a vencer, que é a morte da nossa carne. E essa que nos provoca, essa que nos causa pavor e medo. Mas não tenha medo, porque quando eu falei no outro vídeo que Jesus foi que teve medo naquele momento em que ele estava no Getsemane e suou gotas de sangue, ele não estava com medo porque ele ia morrer a sua carne. Ele sabia o propósito pelo qual ele tinha vindo, que ele ia se sacrificar para que muitos pudessem ser resgatados, porque quando Jesus desceu, ele desceu como filho unigênito, mas quando ele voltou ao céu, ele voltou como primogênito, é o primeiro de muitos, né? Jesus, o medo dele era a separação da presença do Pai, porque o pecado nos separa, e o momento em que ele estivesse consumando aquele sacrifício, aquela aliança, estava reconciliando o mundo para com Deus, o homem para com Deus, ele sabia que por um momento ele iria perder a presença do Pai. Mas foi por um momento. Então ele experimentou e venceu esse último inimigo, porque a palavra de Deus diz que ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E antes de subir ao céu, ele disse aos seus discípulos que estavam ali observando enquanto ele subia aos céus, quando ele voltava ao seu lar, os anjos disseram: por que vocês estão admirados? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Então ele venceu a morte e ressuscitou. E todo aquele que crê nele também vai ressuscitar. Ressuscitar para uma vida eterna. Nossa vida aqui tem um tempo, mas Deus ele nos convida a termos uma vida abundante aqui na presença dele, porque Jesus ele disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei de lá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que ele nos dá é o Espírito que fez ele vencer, que fez ele tomar aquela decisão quando disse: Pai, passa de mim este cálice, mas contudo, cumpra-se a tua vontade, porque o Espírito Santo estava nele, né? Esse Espírito que o ressuscitou dos mortos, é o mesmo Espírito que o Senhor nos dá, tá? Então, eu quero dizer isso a você, que se você está em Cristo, que esta palavra sirva para trazer um ânimo sobre a sua alma, a sua vida. E não tenha medo. Se encha da presença do Espírito Santo. Se encha da presença de Deus.
leia a palavra de Deus, ore e esteja buscando a comunhão com o Senhor diária, né? Porque nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, a altura, nada, nada. Porque lá em Romanos 8,31 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu Filho único, mas ele deu por amor de nós, para que nós pudéssemos ter a sua presença. Algo grandioso, algo que nunca mais pode acontecer. Duas coisas, 2 sinais que o Senhor deu, que nunca mais vai acontecer. Nascer um homem de uma mulher sem ter tido uma relação sexual natural, porque é assim que vem a vida a essa terra. E ele morreu e ressuscitou e voltou ao céu. Que a palavra diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu. Então esses são os 2 maiores sinais que Deus deixou para mim e para você, tá? Então que você possa cada dia se encher da presença do Senhor e se lembrar que Jesus, ele disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em mim e também no Pai. Eu vou para o meu Pai e vou preparar morada para vocês, porque eu quero que onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Então, junto com Cristo, nós vamos vencer. E ele ainda disse assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Entrega a ele o teu caminho, entrega a ele todo o seu medo, todo o seu temor, entrega a ele todos os seus dons, entrega a ele tudo que você tem, entrega a ele a tua casa, porque ele tem muito mais a dar a você e a mim. Eu tenho uma frase que eu ouço e eu acho isso muito interessante, que diz assim, eu me lembro uma mulher, uma irmã, que a casa dela pegou fogo. Ela morava em Osasco e a casa dela se incendiou. E ela tinha saído, quando voltou, viu a sua casa em chamas. E quando ela olhou para aquilo, os vizinhos apavorados, ela olhou e disse assim, veio no seu coração, Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tomar. Porque Jesus já tomou dele a chave do nosso último inimigo, que é a morte. Então não tem nada que ele não possa realizar em meu favor e em seu favor. Tudo é por você. Amém? Que você tenha um dia de vitória. Que o Senhor possa trazer alegria em seu coração. A alegria que vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fique na paz do Senhor. E um dia muito abençoado para você. Amém?